Para a conversa de hoje, com o Zé Sousa, temos mais uma garça. Já viste, Zé? São já 158 conversas. Isto já é muita conversa. Estás Podes bom? crer. Acaso para perguntar, mas eles não se calam? Opa, não, ainda há tantas espécies à espera de ver. Uh, sim, senhor. Então, e esta garça? Conta-nos lá como é que é visto. Bem, foi no estuário do Tejo, 3 dias depois do Chapim, do Chapim não, peço desculpa, do Tartaranhão dos Paúis. Ora, o Chapim tinha sido no dia 8, o Chapim de Fazes Pretas, o Tartaranhão no dia 15, que eram ambos quartas-feiras. Eu não me recordo muito bem desta saída ao Tejo do dia 18, que foi um sábado, mas imagino, estou a tentar reconstituir, eu devo ter na altura ficado muito contente com aquela observação do Chapim de Fazes Pretas e devo ter falado ao meu tio e provavelmente convenci-o a irmos dar uma volta ali pela Lesíria. E portanto, mas Gostaste isto, mesmo do sítio, foi o que foi. gostei. Eu só fiquei a conhecer a Lesíria neste ano, não sei quem é que me falou na Lesíria, mas eu fiquei a conhecer o sítio, então, como aquilo até era perto de Lisboa e Vila Franca, passei a ir lá mais vezes. Bom, eu já não me recordo exatamente desta saída de dia 18, penso que terá sido com o meu tio, por ser um sábado. O que é certo é que voltámos ao Tejo e lá estava uma garça vermelha, provavelmente acabadinha de chegar, porque esta espécie é migradora e é normalmente em março que começa a aparecer assim em maior quantidade. A garça vermelha, é preciso dizer, é uma espécie que eu já tinha visto antes de começar a minha lista. Eu lembro, eu quando comecei a contar estas histórias no início desta sequência de conversas, eu expliquei que comecei a minha lista em 1987, mas que já tinha, nos anos anteriores, feito algumas saídas com o meu tio, só que nunca tinha registado nada. E uma dessas saídas, eu recordo-me, tinha sido à Lagoa de Óbidos, numa altura em que estaríamos de férias em São Martinho do Porto, e que o meu tio tinha chamado a atenção para o facto de lá estar uma garça vermelha. Eu só tenho isto na memória, não me recordo da data, por isso é que nunca pus isto na lista. Mas sabia que tinha visto uma garça vermelha na Lagoa de Óbidos. Ora, nesta ocasião, no estuário do Tejo, eu pude finalmente adicionar a garça vermelha à minha lista, como deve ser, porque aqui sim vi uma com o local e com a data, tudo devidamente registado. E de facto é uma garça gira de ver, não É muito engraçado, assim. é? Pelo que eu percebi, pelo menos aqui em Portugal, ela esteve durante muitos anos com uma população mais ou menos estável e nos últimos tempos terá aumentado o número de efetivos, é verdade? Aparentemente, pelos dados que eu vi, ela terá aumentado consideravelmente, embora haja aqui algumas contradições. Ok? Há aqui coisas que não estão totalmente claras para mim. Eu passo a explicar. Em termos de população, podemos começar por olhar para aquilo que está no Atlas que está publicado no site da Lista Vermelha. São referidos 762 casais, ok? 762 casais. Portanto, este é o nosso ponto atual. Agora, quando nós olhamos para a lista vermelha, encontramos desde logo a primeira, que para mim é uma contradição. É que ela estava como estando em perigo no livro anterior, que era o de 2005, e agora está como vulnerável, portanto, desceu um degrau. Ou seja, aparentemente a situação está melhor. Só que no ficheiro PDF que acompanha a lista vermelha, este estatuto atual tem a seguinte explicação: população reduzida avaliada em 762 casais, com declínio continuado. E eu fico a pensar, então, mas se está em declínio continuado, porque é que passa de em perigo para vulnerável? Mas Não, não, isso não é muito, não é muito realmente lógico. não é muito, não está muito em linha com aquilo que está escrito no E depois site. continua, e cujos principais núcleos populacionais não são superiores a 1000 indivíduos maturos. Esta é a segunda parte que eu não entendo. Então, se são 762 casais, isto significa que, em termos de indivíduos maturos, são 1500 e qualquer coisa casais, 1520. Então, mas não há mais de 1000 indivíduos maturos, como é que estão 762 casais? Portanto, este é o segundo ponto que eu não consigo entender muito bem. Depois, quando vamos olhar para os dados históricos,
os dados históricos também não são muito claros, porque eu assisti, por exemplo, a uma apresentação que foi feita pelo ICNF há cerca de 3 anos, chamado Programas Nacionais de Monitorização de Aves Aquáticas, e em que eram apresentados dados sobre as populações de garças, e tinha aqui, para a Árdia Purpúrea, um total de 874 casais em 2021. Ora, 2021 foi o ano em que acabou o Atlas, que diz 762 casais, mas esta informação é do ICNF. Portanto, eu aqui fico sem perceber se são 874 ou se são 762. E nessa apresentação também diz que em 2014 eram 856, praticamente o mesmo valor, portanto, sugere que estaria estável. Portanto, eu não sei explicar muito bem, com base nestes dados aparentemente contraditórios e nesta evolução do Estatuto de Ameaça, não consigo perceber muito bem se a população está a aumentar, se está a diminuir ou se está estável. Nessa mesma apresentação que foi feita pelo Vítor Encarnação, que foi durante muitos anos responsável por estes censos no ICNF, ele também falou que ao longo dos últimos 20 anos houve uma grande alteração em termos de repartição geográfica desta espécie, ou seja, que mesmo tendo a população estável, que há 20 anos, portanto nos anos 90, início dos anos 2000, esta garça ocupava essencialmente a bacia do Guadiana, a bacia do Tejo e a bacia do Sado. Era onde estavam os principais núcleos. E que de então para cá elas quase desapareceram dessas bacias do sul do país, mas que por outro lado ocuparam o Mondego, onde não havia, e que houve uma enorme expansão na bacia do Voga, vulgo na Ria de Aveiro, onde havia muito poucas, e penso que atualmente é a maior colónia do país. Portanto, houve uma transferência de sul para norte na área geográfica desta espécie. Mas vendo o mapa comparativo do segundo com o terceiro Atlas, onde se vê, digamos, aparecerem muitos locais de nidificação novos, são É no no interior interior do alentejano, sim, Alentejo. é no Alentejo. Eu também vi Ou isso. seja, eu olhei para isto e até fiquei a pensar, isto é uma coisa, é um evento semelhante àquilo que nós vimos na nossa última conversa sobre o tartaranhão ruivo dos Paúis, em que também houve, digamos, uma expansão das áreas mais para o interior e isso, uma certa fuga, uma certa Sim, alteração. vamos ver, em termos de populacionais, porque elas também às vezes estão concentradas em colónias, e em termos populacionais, segundo eu sei, as maiores colónias, as maiores, estão no Baixo Mondego e na Ria de Aveiro, ainda que seja numa área reduzida, porque estão muito concentradas ali. Em termos de área, efetivamente, olhando para o mapa, vemos um enorme aparecimento de bolinhas no interior alentejano, que o que me faz confusão é que o texto não faz nenhuma referência a isso. E aliás, o próprio texto diz desapareceu como reprodutora de grande parte do sul do país. Mas o que o mapa mostra não é isto. O que o mapa mostra é um aparecimento desapareceu de facto no litoral alentejano, na Deve bacia do haver aí, de Sado. facto, uma diferença entre a versão PDF e a versão que está online, porque a versão que está online refere que a distribuição no território nacional sofreu uma alteração significativa quando comparada com a situação obtida no censo de 2000. Sim, mas essa alteração que está no texto é a alteração em termos geográficos, não é em termos quantitativos. Ah, sim, geográficos, sim, Em sim, peço termos desculpa. quantitativos, porque diz aqui, repara, o que diz no segundo parágrafo do texto do Atlas é quando comparado com os resultados do censo realizado em 2000, o efetivo reprodutor conheceu um incremento de 100%, portanto, duplicou. Ora, como é que este aumento de 100% que vem no texto do Atlas é compatível com aquilo que está escrito na lista vermelha que está no mesmo site a dizer que está em declínio continuado? Portanto, há aqui coisas que não batem certo. Por isso é que eu te digo, eu olhando para toda esta informação que aqui é apresentada, eu fico sem perceber se a espécie está a aumentar, se está estável, se está a diminuir. E fico também sem perceber se no sul está de facto a diminuir ou se está a expandir, como o mapa deixa transparecer. Portanto, há aqui coisas que não estão muito claras e que eu não sei responder. Portanto, diria que a situação desta espécie é um bocadinho confusa, talvez. Uhum. Curiosamente, uma das coisas que eu também consultei foi o site do Birdwatching em Sesimbra, onde se referem as contagens feitas na Lagoa da Albufeira,
e que tem, curiosamente, um mapa com os anos 2017 a 2020, onde, pelos vistos, eles têm feito, desde essa altura, feito Uhum. contagens mensais, e nota-se efetivamente nos dois últimos anos, de 2019 e 2020, desta listagem, um incremento praticamente para o dobro do número de observações nos meses de junho e julho. Sim, mas atenção a uma coisa, esta garça, pela natureza dos sítios onde nidifica, também é bastante sensível ao nível da água nesses locais. E o que acontece, o que se tem verificado, por exemplo, em Espanha, onde também há vários milhares de casais, de acordo com um censo realizado, penso que em 2011 eram mais de 5 mil, a maioria dos quais na Andaluzia, e dentro da Andaluzia o principal local era Coto de Doñana, portanto as marismas do Guadalquivir, só para dar uma noção das flutuações, ao longo do período que vai desde 1996 até 2011, nos melhores anos havia 3 mil casais e nos anos mais fracos havia apenas 130. E isso foi assim também de 2011 para a frente. Por exemplo, em 2011 houve 3.500 casais, em 2012 não houve nenhum e em 2013 houve 2.300. Portanto, se o ano for mais seco ou mais chuvoso, isso tem um impacto enorme na quantidade de casais reprodutores. Portanto, nestas situações de espécies que têm estas flutuações enormes, nós, para estabelecer tendências, temos que olhar para horizontes temporais mais alargados. E por isso é que, ou seja, o que eu digo é, pode haver de facto anos em que há muitas, porque os níveis da água são os apropriados. Agora, se estiver muito seco, por exemplo, pode não haver nenhuma. Uhum. Então agora diz uma coisa, no inverno, onde é que elas vão? No inverno, esta espécie é migradora, vão essencialmente para a África subsaariana, portanto, vão para lá do Saara. Elas nidificam na maior parte da Europa continental, não nidificam nas Ilhas Britânicas e não nidificam da Escandinávia para cima. Portanto, é sobretudo sul e centro e depois leste. E as populações são totalmente migradoras, vão para a África, como eu disse, depois também há populações a nidificar na Ásia, que essas vão invernar na Índia. Elas aparecem por cá em passagem migratória e chegam tipicamente em março, abril e depois vão-se embora em agosto. Às vezes os juvenis saem um bocadinho mais tarde. Os juvenis podem ir até setembro ou outubro, mas tipicamente o que se sabe é que em Portugal os adultos partem em finais de julho e inícios de agosto. Agora, de vez em quando aparecem, eu até já cheguei a ver no Algarve um bando de pai de uma dúzia, ou que era a imigração perto de Tavira, mas quer em Portugal, quer em Espanha, não é muito habitual nós vermos muitos bandos em migração, embora elas possam migrar em bando, e no livro The Birds of the Iberian Peninsula, que fala da situação em Portugal e Espanha, eles também referem que se vê relativamente pouco esta ave em migração, o que sugere que elas possam migrar de noite. Portanto, é uma explicação possível para não ser muitas, porque a verdade é que nós temos muitas, mas nós não as vemos assim a passar de dia, como vemos, por exemplo, as rapinas ou outras aves. Portanto, Teoricamente, os seus períodos de maior atividade são, de facto, no lusco-fusco, não é? Assim, sim, tipo, sim, há várias espécies de garças que têm essas atividades assim mais crepusculares quando há se calhar maior movimentação das presas. e, e neste caso, uma das coisas também que me surpreendeu quando eu andei aqui a fazer a minha pesquisa para me preparar para a minha conversa, para a nossa conversa, foi que ao entrar no site do eBird, que é daqueles sites que eu costumo abrir para ler algumas coisas sobre a espécie, dei conta que havia duas fichas para garça vermelha, a Ardea purpúrea. Uma que é a nossa garça vermelha, ou garça, portanto, que é a Ardea purpúrea sem subespécie, e depois outra que aparece aqui com a garça vermelha de Cabo Verde, Ardea purpúrea bornei. Isto é novidade, não é? Árvore purpúrea bornei, novidade que é a subespécie. Não sei, eu estou a ver isto, como é que aparece aqui com uma ficha separada para esta subespécie? Não Mas no costuma haver. eBird, no Sim, eBird no porque, eBird. porque esta subespécie já houve quem propusesse a passagem à espécie. Talvez Ok. seja por isso que está aí destacada.
Eu lembro-me, eu tenho um livro que é das Aves de Cabo Verde, escrito pelo Cornelius Azevedo, em inglês, e ele é um dos que refere que esta espécie eventualmente poderia passar a espécie. Penso que para já as principais autoridades não reconheceram isso, mas como é daquelas que está ali já um bocadinho na fronteira, não sei se é por isso que está destacada, não sei explicar se é por causa disso, porque É possível, é possível. essa subespécie só ocorre nas Ilhas de Cabo Verde e, aliás, creio que é bastante rara, inclusivamente. E quantas outras subespécies é que nós temos? Nós, quer dizer, no mundo, não é? O mundo? Bom, tens a Árdia purpúrea purpúrea, que é a que ocorre no Paleártico Ocidental todo, até ao Cazaquistão e ao Irão. Depois tens a Madagascariensis, que, como o nome sugere, ocorre em Madagascar. E tens a Manilensis, Manilensis vem de Manila, portanto, ocorre nas Filipinas e em mais alguns países ali à volta, como, por exemplo, Indonésia, Taiwan, sul da China, sudeste asiático. Portanto, resumindo, purpúrea na Europa, madagascariensis em Madagascar, Bornei em Cabo Verde e manilensis no Extremo Oriente. São estas Então quatro. nós aqui só apanhamos Só apanhamos a nominal, purpúrea, purpúrea. Ok, ok. E para observá-la, qual é a altura do ano nesse caso e os locais mais recomendados perante o cenário atual, não é? Considerando as evoluções que temos estado aqui a discutir dos locais de nidificação, etc, etc. O que é que tu recomendas? Ora bem, elas, em termos de calendário, como eu referi, estão presentes sobretudo de março a março, sim, em março já aparecem. Às vezes aparecem algumas no final de fevereiro, não muitas, mas tipicamente em março e abril já andam, depois começa a reprodução. Os juvenis saem no final de junho ou início de julho e depois em agosto vão-se embora e em setembro já há muito poucas. Portanto, eu diria que o período ideal é desde março até julho ou inícios de agosto. Em termos de locais, bem, como eu disse há pouco, atualmente as duas bacias que concentram maiores efetivos é a bacia hidrográfica do Voga e a do Mondego. Portanto, estas duas no seu conjunto têm qualquer coisa como 600 casais, 350 no Voga e 250 no Mondego. Portanto, quem estiver na metade norte do país é no Baixo Mondego, portanto, naqueles paúis que ali há, Arzila, Taipal, Madrid, por exemplo, e outras áreas circundantes, e na Ria de Aveiro é onde está o grosso da população, portanto, talvez 80% ou mais da população nacional. Depois do restante, temos ainda 100 e tal casais na Bacia do Tejo, que estarão ali, sobretudo, no estuário, num ou outro polo mais acima. Acho que ainda há uma ou outra no polo do Boquilobo, já não haverá muitas, isto pelo que referiu o Vitória Encarnação nessa apresentação, mas na Bacia do Tejo ainda há uns 100 e tal casais. Depois, mais para sul, já quase desapareceram. Na Bacia do Sado são menos de 50, na Bacia do Guadiana andará pelos 20 e no Algarve também menos de 20. Portanto, enfim, no sul do país será principalmente nas zonas úmidas costeiras, portanto, o Estuário do Sado, Lagoa da Albufeira, que também referiste, Lagoa de Santo André, e as zonas do Algarve onde há alguns caniçais, como por exemplo a Lagoa dos Salgados. Depois podem aparecer de passagens noutros sítios. Essas do interior alentejano que aparecem do Atlas, embora sejam muitas bolinhas, eu penso que serão casais isolados porque elas podem nidificar em pequenos açudes desde que tenha bastante vegetação emergente. Só que aí não são colónias, aí são casais isolados, que também pode acontecer. Portanto, acho que aí não será tão fácil de as encontrar. Portanto, por esta ordem, Ria de Aveiro, Paús do Mondego, Estuário do Tejo, Estuário do Sado e Lagoa dos Salgados seriam talvez os sítios que eu escolheria como favoráveis para observar esta espécie. É uma espécie, tu referias que elas formam-se em colónias, mas eu não tenho assim propriamente muita experiência de vê-las em colónias. Normalmente vejo sempre assim Colónias, se calhar aqui é um termo impreciso, porque na verdade no primeiro Atlas Nidificantes, que foi publicado em 1989, eles até utilizam lá uma palavra curiosa que eu não tenho encontrado noutros contextos, mas que diz mesmo para descrever a situação da garça vermelha, que é semicolonial. Ora, semicolonial significa, na minha interpretação, que pode formar assim umas colónias, mas é umas colónias difusas, ou seja, para começar, elas não nidificam em árvores como as outras garças, elas nidificam, enfiam os ninhos lá no meio dos caniços. E portanto, não estão assim expostos. E depois, não é 20 ninhos no mesmo suporte. Quando se diz semicolonial, imagina, tens um grande caniçal, pode haver lá 3 ou 4 ou 5 ou 6 ninhos, mas não estão lá 50 ninhos em cima uns dos outros, eles estão mais espalhados, portanto são assim
epá, em inglês se dir-se-ia loose colonies, né? Não sei como é que isto se pode traduzir em português, mas colónias pouco densas ou uma coisa assim. Agora, eu estou a dizer isto para aquilo que eu conheço do sul do país, porque a partir do momento em que na Ria de Aveiro há 350 ou 360 casais, provavelmente a densidade de ocorrência nessas zonas é bastante maior. Portanto, imagino que isto varia um pouco de umas regiões para outras. E de facto, elas expandiram-se imenso na Ria de Aveiro, porque não era a principal zona de ocorrência delas, é um fenómeno aparentemente recente, que houve esta transferência de sul para norte, que o Vítor Encarnação relaciona isso na apresentação com as condições mais secas que se têm verificado no sul. Em Espanha, eles falam também da expansão do cultivo do arroz, especialmente no Vale do Guadalquivir e no Vale do Ebro, como tendo sido um fator que criou bastante habitat novo nessas zonas. Portanto, haverá, penso eu, aqui vários fatores em jogo, mas a gestão do habitat aparece sempre à cabeça. Portanto, tudo o que tem a ver com alterações do uso do solo pode impactar as espécies, umas de forma mais positiva, outras de forma mais negativa, naturalmente. Sabes, por acaso, a dieta destas aves inclui, por exemplo, o lagostim? Bom, sobre a dieta, o que eu posso dizer é aquilo que vem no Aves, no Ornitologia do Território Continental, no Aves de Portugal. O lagostim é referido como sendo, por exemplo, já tendo sido registado na Ria de Aveiro. Se é representativo em todo o país, eu não sei. O que diz este livro é que a alimentação é composta sobretudo por peixes e insetos, e que depois outras presas menos frequentes incluem pequenos mamíferos, anfíbios e répteis. Mas isto é uma informação geral que vem no Birds of Western Palearctic, que é aqui citado. Depois, no caso concreto português, sabe-se que nas lesírias do Tejo é frequente ver-se estas garças alimentarem-se, talvez de insetos, em terrenos completamente secos, isto durante o verão. No Paúl do Boquilobo, ela já foi vista alimentar-se de góbios e de larvas de anfíbio, provavelmente salamandras, e também de insetos. E que na Ria de Aveiro, que era o que eu estava a referir, que a alimentação é constituída também, sobretudo, por peixes e por lagostins vermelhos, mas que também inclui insetos, anfíbios e até alguns micromamíferos. Portanto, anda aqui um bocado à volta do mesmo, peixes acima de tudo, depois insetos e depois outro tipo de vertebrados e de invertebrados. Portanto, variará se calhar com a época do ano e com aquilo que está disponível em cada local. Estava aqui a consultar o Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, porque aqui de facto há uma referência ao lagostim vermelho, porque isso é uma das coisas que eventualmente pode tornar esta ave útil também para o ser humano, não é? Controlar um bocado Sim, sim. estas, este, esta espécie que foi introduzida, não é? E que é considerada invasora, o lagostim. Sim, mas não sei se é a presa preferencial. Repara, o facto de às vezes ser uma refeição fácil, e é, provavelmente, em sítios onde são muito Marisco, abundantes, não quer dizer que seja aquilo que elas gostam mais. É como as gaivotas, eu já comentei isto noutros contextos, que no caso das gaivotas do Algarve, por exemplo, já foi feito um estudo, elas vão muito alimentar-se aos aterros que existem no interior. Há dois aterros no Algarve, um em Portimão, outro na Serra do Caldeirão. E elas vão muito aos aterros, mas houve um estudo que chegou à conclusão que nos estômagos das gaivotas havia mais lixo ao fim de semana do que durante a semana. E porquê? Porque ao fim de semana não havia pesca. E a conclusão aqui que se pode retirar é que as gaivotas, embora possam ir à lixeira para ter uma refeição fácil, elas só vão se não houver peixe, porque se houver peixe elas continuam a preferir peixe. E é um bocado claro, como nós, às vezes, numa situação em que precisamos de comer e a única coisa que temos disponível é junk food, nós temos ali uma refeição rápida e barata e, portanto, podemos recorrer a ela. Não quer dizer que nós queiramos comer junk food todos os dias, né? Portanto, claro, claro. e o lagostim aqui pode também enquadrar-se neste sentido que é um alimento fácil, mas se calhar não é o mais nutritivo e não é aquilo que elas gostam mais. Portanto, elas podem continuar a preferir peixe. Eu estou a dizer isto de uma forma um bocadinho conjectural, não estive a estudar, mas se o lagostim fosse assim tão apreciado por elas, rapidamente se tinha tornado a presa dominante e parece-me que isso, até ver, não foi isso que aconteceu. Certo, Gonçalo, obrigado mais uma vez, obrigado também a todos os que têm a paciência de nos ouvir nestas conversas, e vamos despedir até à próxima.
Também já Obrigado, estamos Zé, no fim do tempo. e depois vamos até ao Alentejo.